Boa tarde, pessoal! Estamos de volta aqui no canal Juliana Bertolozzi para continuar a sequência de vídeos aqui que resolvi intitular com Luiz Inácio subiu a rampa. E retomo do ponto em que paramos no vídeo anterior, que é justamente o momento em que a notícia do resultado das eleições foi anunciada. E o vencedor das eleições de 2022 foi Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto ainda estávamos em transe coletivo, em choque com o anúncio dessa vitória, Luiz Inácio e seus companheiros não perderam um só segundo. E no dia seguinte, a vitória já deram início à transição. A equipe de transição foi composta por 939 pessoas. Por lei, o número é limitado a 50. Então, claro que o Lula já chegou mostrando que não iria respeitar qualquer lei, óbvio, né? E ele tinha o respaldo do STF, que, aliás, antecipou a sua diplomação para o dia 12 de dezembro de 2022, para garantir que não houvesse qualquer tipo de contestação sobre os resultados, sobre as urnas, né? E já durante a transição, Lula começou a tomar medidas e decisões como se já fosse presidente, como se já estivesse sentadinho ali no troninho, né? Começando por anular e revogar diversos atos e decretos de Jair Bolsonaro, que, por sua vez, se recolheu em silêncio após o resultado das eleições, que obviamente foi questionado bastante em todos os sentidos. Lula se esqueceu de que assumiria o governo de um país completamente dividido e polarizado politicamente, e ignorou solenemente a oposição que não aceitava o resultado das eleições e se recusava a reconhecer o ladrão como o novo presidente. Manifestações contra o governo recém-eleito começaram a pipocar em todo o país. Apoiadores de Jair Bolsonaro passaram a se reunir em frente a quartéis em diversas cidades para pedir o apoio das Forças Armadas, esperançosos de que houvesse algum tipo de intervenção para que Luiz Inácio não subisse a rampa. O desespero crescia, as manifestações também. Mais e mais pessoas passaram a formar acampamentos nas portas dos quartéis em diversas cidades, especialmente Brasília. Antes de viajar para Orlando, nos Estados Unidos, no fim de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro fez o último pronunciamento, de cerca de 50 minutos, onde criticou atos terroristas em Brasília. Só para voltar aqui, só para falar a que se referia a isso, um artefato explosivo que foi montado por um suposto bolsonarista em um caminhão de combustível no dia 24 de dezembro. Esse homem alegou ter feito isso para instaurar um caos em Brasília e assim provocar a intervenção das Forças Armadas. Em seu discurso, Jair Bolsonaro então criticou estes atos terroristas e também citou pontos fortes do seu governo, como o Auxílio Brasil, a inauguração da transposição do Rio São Francisco, algo que mexia com o ego e os brios de Lula, que se auto-intitula o pai da obra da transposição, a criação de novos empregos, o combate à corrupção. Bolsonaro destacou ainda que o seu governo resgatou o patriotismo, o respeito à família, às crianças, aos idosos, a liberdade de escolha. Destacou também que zerou os impostos federais sobre combustíveis e impôs o teto sobre o ICMS. Bolsonaro fez questão de ressaltar que o governo Lula teria muitos problemas para não deixar o país em uma situação complicada. E reconheceu que, embora o seu governo não tenha sido ideal, o futuro do Brasil seria muito difícil. Como sempre, Bolsonaro tinha razão. Jair Bolsonaro foi duramente criticado por não ter passado a faixa presidencial para Lula. Foi chamado de antidemocrático, mal perdedor. Ora, Bolsonaro jamais passaria a faixa presidencial para alguém com o currículo de Luiz Inácio. Ele também foi criticado por ter viajado para os Estados Unidos, foi acusado de ter abandonado seu povo, seus apoiadores, de ter dado as costas a todos eles. Mas, se ficasse, ele teria sido preso imediatamente. Qualquer um sabe disso. A pomposa cerimônia de posse de Lula custou aproximadamente 8 milhões de reais.
cogitaram fazer uma vaquinha, vender ingressos a R$100. O presidente do povo cobrou do povo a festa preparada para massagear seu ego e não para o povo. Não foi uma festa inclusiva, como ele quis dizer. O povo tinha de pagar para estar lá. A festa foi esvaziada por conta dos furtos, dos atrasos nos shows e pelas condições precárias da infraestrutura. Não havia banheiros químicos suficientes, nem água potável. Começou bem pra caramba, hein? Outras pomposas cerimônias se seguiram nos dias seguintes, com a posse dos 37 ministros dos novos 37 ministérios. Enquanto isso, a Bolsa de Valores derretia. E economistas passaram a expor críticas diárias ao modelo econômico proposto pelo governo. E em menos de uma semana de governo, todos já sabiam o óbvio. As contas não fechariam. O pessimismo tomou conta dos especialistas em todas as áreas. O povo começou a sofrer as consequências. O Auxílio Brasil foi cancelado. O aumento do salário mínimo foi adiado para maio, mas não se tem muita certeza disso, não. Não se sabe se vai haver orçamento suficiente, apesar da PEC do estouro. E só uma observaçãozinha aqui. O aumento do salário dos ministros, dos iluministros do STF, para R$42 mil mensais, esse não teve problema algum, tá, gente? Não faltou orçamento, tá tudo tranquilo nessa área aí, tá? A região Nordeste, que não sofria com falta de água desde a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, voltou a depender da água fornecida e cobrada por caminhões-pipa. Os mais pobres, que foram os principais eleitores de Lula, estão sendo os maiores prejudicados pelas medidas adotadas pelo governo que não completou nem um mês. O sonho da picanha fica cada vez mais distante. Enquanto isso, mais e mais brasileiros, insatisfeitos com o rumo do país e com o desgoverno Lula, passaram a inflar cada vez mais os acampamentos diante dos quartéis. O desespero aumentando, a tensão crescendo cada vez mais. Depois de 2 meses acampados, os manifestantes começaram a se organizar e chamar mais e mais pessoas para irem a Brasília no fim de semana de 7 e 8 de janeiro de 2023. Inúmeras mensagens e convocações foram repassadas por todas as redes sociais. Era sabido por todos que haveria uma grande manifestação em Brasília naquele fim de semana. A ABIN tinha conhecimento dos potenciais riscos e afirma, inclusive, ter emitido alertas diários sobre os atos que estavam sendo marcados para o dia 8. Tanto o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quanto o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foram avisados. Mais precisamente, horas antes de os bolsonaristas tomarem a área, a esplanada, os congressos, saírem da área do QG, do quartel-general do acampamento, montado diante do Exército, e partirem em direção à esplanada dos ministérios, por volta das 13 horas do domingo, dia 8 de janeiro, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, alertou o risco de que o grupo planejava depredar o patrimônio público e promover atos violentos na sede dos 3 poderes. O alerta foi emitido logo pela manhã, quando agentes da ABIN identificaram que acampados estavam fazendo convocações para que outros manifestantes se juntassem a eles para tentar invadir as sedes dos poderes. Dentre os órgãos que receberam o alerta estavam a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, comandada até então por Anderson Torres, que foi afastado do cargo junto com o governador Ibanez Rocha. Aliás, desde que o acampamento bolsonarista foi instalado nas redondezas do QG em Brasília, ainda em novembro, a ABIN passou a dedicar uma atenção especial aos manifestantes mais radicais e a emitir alertas frequentes às autoridades públicas do Distrito Federal. Diversos relatórios foram encaminhados, especialmente à Secretaria de Segurança Pública, ao longo da última semana, a semana que antecedeu esse ocorrido. Esses relatórios passaram a ser distribuídos ainda com mais frequência, até que na manhã do dia 8, a agência decidiu encaminhar um último alerta,
relatando expressamente que haveria depredação e atos violentos na esplanada. Apesar dos alertas, o esquema de segurança montado pela Polícia Militar do Distrito Federal foi muito aquém do número de manifestantes no local e não impediu que eles invadissem os prédios públicos, deixando para trás um rastro de destruição. Quando os manifestantes chegaram à esplanada, eles encontraram pouca resistência. E, além dos policiais militares do Distrito Federal, apenas 150 homens da Força Nacional que haviam sido convocados pelo Ministério da Justiça. O percurso entre o QG do Exército tem cerca de 8 quilômetros. Então, entre a chegada dos ônibus e o QG, foi esse trajeto de 8 quilômetros. A PM escoltou o grupo de pessoas que estavam chegando. E mesmo assim, os manifestantes furaram com uma facilidade impressionante as poucas barreiras policiais e invadiram o Congresso Nacional pouco antes das 15 horas do domingo, dia 8 de janeiro. Primeiro, eles subiram a rampa do Congresso e tiveram acesso ao teto do prédio. Parte dos manifestantes também conseguiu entrar no edifício e acessou o Salão Verde sem dificuldades. Às 15h10, parte dos terroristas, como foram chamados, se dividiram e rumaram em direção ao Planalto. Com pouco ou nenhuma reação dos PMs, o grupo também conseguiu acessar a sede do Executivo pela entrada do térreo, conseguindo assim subir a rampa. Questionado sobre a facilidade com que os extremistas invadiram a sede dos poderes, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que sua capacidade de atuação até o dia 7 de janeiro, a véspera do acontecimento, antes de ser decretada a intervenção na segurança da capital, era limitada. E que o que ele conseguiu, o que ele pôde fazer, o que foi possível fazer foi mandar os 150 homens da Força Nacional. Então vamos aos fatos, pessoal, agora narrados pela mídia e com alguns comentários meus aqui. Provavelmente vou ter que interromper para não ficar muito longo esse vídeo, continuar no próximo, mas quero aqui já começar a analisar os fatos daquele dia, 8 de janeiro de 2023. Mais de 100 ônibus foram fretados em diversas cidades do país para levar grupos de bolsonaristas para a capital federal. Eu estou dizendo para vocês, pessoal, que foi narrado pela mídia, tá? Estou literalmente usando as palavras que a mídia usou para descrever os eventos daquele dia, tá? Então, os diversos grupos de bolsonaristas foram levados mais de 100 ônibus para Brasília, onde havia sido marcado um grande ato para questionar o resultado das eleições que elegeram Luiz Inácio como presidente. O grupo, que fazia uma manifestação de caráter golpista, invadiu e vandalizou os prédios do Congresso, do STF, o Palácio do Planalto. Os manifestantes estavam concentrados no quartel-general do Exército em Brasília antes de descerem em direção à esplanada dos ministérios. Vídeos divulgados na internet mostram policiais militares do Distrito Federal conversando com manifestantes bolsonaristas enquanto uma multidão invadiu o Congresso Nacional. Na verdade, esses policiais, né, gente, eles não só conversaram com os bolsonaristas, tiraram selfies e tudo, mas na hora em que os manifestantes entraram na esplanada, eles estavam bebendo água de coco. Dia quente, será quem aguenta, né? Quem nunca, né? Essas pessoas, chamadas de terroristas pela mídia, estavam acampadas havia mais de 2 meses naquele local sem qualquer problema. Haviam, sim, infiltrados na manifestação do dia 8 de dezembro, que incentivaram os manifestantes a depredar os locais, que souberam usar e manipular os sentimentos daquela multidão que estava desesperada, acampada lá havia 2 meses, e angustiada, querendo uma solução, clamando pela ajuda das Forças Armadas, clamando por uma intervenção. Não eram terroristas. Haviam ali homens, mulheres, crianças, idosos, famílias que estavam exercendo o seu legítimo direito de protestar garantido na Constituição. E imagens que foram amplamente divulgadas na internet mostram que havia pessoas dentro do Congresso e da esplanada antes da invasão. A invasão foi, sim, facilitada pelos policiais. Estavam lá bebendo água de coco no momento em que os manifestantes começaram a passar pelas grades sem qualquer resistência. E em questão de minutos, esses manifestantes tomaram a esplanada. E em segundos, pessoas com bandeiras vermelhas, mochilas,
Pessoas que depois foram identificadas pelos bolsonaristas nas redes sociais como sendo infiltradas. Pessoas que carregavam bandeiras de movimentos sem terra começaram a surgir no meio dos manifestantes e começaram então a depredar o Congresso e incentivar a depredação geral. Continuando a narração dos fatos pela mídia. A polícia do Distrito Federal só retomou os prédios do STF e o Palácio do Planalto horas após o início dos protestos. O prédio do Congresso foi o último a ser esvaziado após forças policiais usarem cavalaria, jatos d'água e bombas de efeito moral. Helicópteros também atiraram bombas de gás e balas de borracha para dispersar os grupos. No Supremo foram utilizados tiros de balas de borracha e bombas. Muitos dos terroristas que invadiram e depredaram a sede dos poderes usavam roupas parecidas com as roupas dos militares. Em meio à invasão, que começou então por um pouco antes das 15 horas do domingo, 8 de janeiro, Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, assumindo o controle da Polícia Militar do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Para o cargo de interventor foi anunciado Ricardo Garcia Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça. Ainda, de acordo com o decreto, o governo federal assumiria todas as funções relativas à segurança pública no Distrito Federal, mantendo o restante sob a responsabilidade de Ibanez, o governador. Ao anunciar o decreto, Lula ainda culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro por estimular os atos realizados em Brasília, dizendo, abre aspas, esse genocida não só provocou isso, estimulou isso, como, quem sabe, ainda está estimulando isso das redes sociais. Tem vários discursos do ex-presidente estimulando isso. Estimulou a invasão nos 3 poderes sempre que ele pôde. Lula estava em Araraquara naquele momento. A cidade no interior de São Paulo, cujo prefeito é Edinho, aquele canal brother do Lula, né? Lula havia ido para Araraquara no dia anterior com o pretexto de ver de perto os danos causados pelas chuvas de dezembro, mês antes, né? E ofereceu ajuda federal, algo que aliás já havia sido feito. A ajuda federal já havia sido enviada, mas né? Vai que cola. É óbvio que é o que tudo indica, Lula e todos já sabiam da invasão. Lula então saiu de Brasília e a armadilha foi montada. Jogaram a isca e a multidão caiu. Parar por aqui, pessoal, para não me alongar demais. No próximo vídeo, termino de narrar esses acontecimentos e terminamos também essa série sobre como Luiz Inácio subiu a rampa e o que acontece. O que aconteceu desde que ele assumiu o governo até agora. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Aqui do canal Juliana Bertolazzi.